A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la. A inclinação do sol vai marcando outras sombras e os habitantes da mata, essas criaturas naturais que ainda circulam pelo ar e pelo chão, começam a preparar sua vida para a primavera que chega. Finos clarins que não ouvimos devem soar por dentro da terra, nesse mundo confidencial das raízes, e arautos sutis acordarão as cores e os perfumes e a alegria de nascer no espírito das flores. Há bosque de rododendros que eram verdes e estão todos cor-de-rosa, como os palácios de Jaipur. Vozes novas de passarinhos começam a ensaiar as áreas tradicionais de sua nação. Pequenas borboletas brancas e amarelas apresentam-se pelos ares e certamente conversam, mas tão baixinho que não se entende. Ou primavera distantes, depois do branco e deserto inverno, quando as amendoeiras inauguram suas flores alegremente e todos os olhos procuram pelo céu o primeiro raio de sol. Esta é uma primavera diferente, com as matas intactas, as flores cobertas de folhas e só os poetas entre os humanos sabem que uma deusa chega, coroada de flores, com vestidos bordados de flores, com os braços carregados de flores, e vem dançar neste mundo cálido de incessante luz. Mas é certo que a primavera chega. É certo que a vida não se esquece e a terra maternalmente se enfeita para as festas da sua perpetuação. Algum dia, talvez, nada mais vai ser assim. Algum dia, talvez, os homens terão a primavera que desejarem, no momento que desejarem, independente deste ritmo, desta ordem, deste movimento do céu. E os pássaros serão outros, com outros cantos e outros hábitos, e os ouvidos que por acaso os ouvirem não terão nada mais com tudo aquilo que outrora se entendeu e amou. Enquanto há primavera, esta primavera natural, prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos novos, que dão beijinhos para o azul. Escutemos estas vozes que andam nas árvores. Caminhemos por estas estradas que ainda conservam seus sentimentos antigos. Lentamente estão sendo tecidos os manacais, roxos e brancos, e a eufórbia se vai tornando pulquérrima em cada coroa vermelha que desdobra. Os casulos brancos das gardênias ainda estão sendo enrolados em redor do perfume, e flores agrestes acordam com suas roupas de chita multicor. Tudo isto para brilhar um instante apenas, para ser lançado ao vento, por fidelidade à obscura semente ao que vem na rotação da eternidade. Saudemos a primavera, dona da vida e efêmera. Este é um texto chamado A Primavera, de Clarice Lispector. E eu lembrei dele, né? Já que vamos falar sobre teatro e pandemia, um momento que nós sabemos que está sendo bem complicado, difícil para todos, né? Então, não vamos esquecer que a primavera vai chegar e que uma nova vida, né, vai começar. E falar sobre teatro e pandemia é também mostrar que o teatro que vem se reinventando, sabe, há 500 anos na Grécia, antes de Cristo, ele continua se reinventando novamente em meio a uma pandemia. Não é fácil falar sobre uma pandemia estando dentro dela, mas, como eu falei, o teatro se reinventa e nós estamos todo o tempo também, como seres humanos, nos reinventando.
vamos analisar juntamente e compreender, né, um pouco como é que está sendo feito o teatro em meio ao isolamento social, em meio a essa pandemia que estamos vivenciando em 2020. Então, gente, né, vamos falar sobre, como eu já disse, teatro pandemia, isolamento e a criação artística teatral durante a pandemia. É o nome do nosso conteúdo de hoje. Bom, eu vou tentar fazer um pequeno contexto histórico, né, sobre o Covid, né? A pandemia do Covid-19 no Brasil teve início em 26 de fevereiro de 2020, após a confirmação de um homem de 61 anos, né, de São Paulo, que tinha retornado da Itália e aí tinha testado positivo. Então, desde então, né, eu fiz essa pesquisa agora em 12 de setembro, né, de 2020, já se confirma, enfim, mais de 4 milhões de casos, né, a maior parte deles, inclusive, ainda no estado de São Paulo, e causando muitas mortes. A pandemia afetou a economia, né, do nosso país, aliás, mundial, a economia mundial, que, falando da nossa, que vinha se preparando, né, da crise econômica já desde 2014. Então, em 30 de março deste ano, pela primeira vez, foi prevista uma retração no Produto Interno Bruto, PIB, para o ano, atrasando mais ainda o fim da crise e retomada do crescimento. Como consequência, a crise econômica gerada atingiu setores diversos, incluindo o nosso cultural. Com novos casos confirmados, então, né, e por consequência do isolamento social, vários setores, não apenas o da cultura, mas imprensa, esporte, religião, enfim, foram afetados. Escolas e universidades tiveram suas aulas suspensas e museus, bibliotecas, sessões de cinema, espetáculos de teatro, shows musicais e festivais, danceterias, baladas. Eu peguei esse texto no YouTube. No YouTube não, no Wikipedia. Entre outros segmentos, tiveram suas atividades temporariamente paralisadas. O setor cultural e toda a indústria do entretenimento, né, que também movimenta a economia brasileira, sofreu um impacto, então, por conta da pandemia. Artistas, técnicos e profissionais, diretos e indiretos, acabaram sendo também suspendendo suas atividades e, segundo os dados do IBGE, 5 milhões de pessoas trabalham, gente, no setor cultural brasileiro, né? Então, como eu já falei, importantes eventos foram cancelados ou até mesmo adiados. Existe uma coisa interessante, porque o consumo em compensação por música cresceu pelo menos 15% a mais no Brasil. Então, de acordo com a lista de mais ouvidos do Spotify, já as visualizações no país de videoclipes musicais no YouTube aumentaram pelo menos em 30 milhões no período de 3 de março, a partir, né? E até 9 de abril, imagina. Comparando-se ao mesmo período de 2019, a audiência cresceu significativamente, né, em algumas outras plataformas. Eles, inclusive, tiveram até que diminuir a qualidade de algumas das suas transmissões, né, para poder tornar mais acessível, né, viável para todos, tornando mais acessível. A inovação dos meios de produção e distribuição digital, né, busca ir ao encontro com o trabalho do artista, que procura, então, nesse momento, se recolocar na sociedade no meio dessa crise. Bom, vamos lá. Há alguns anos atrás, gente, eu dando uma aula num colégio de Salvador, eu
eu levei um texto falando sobre os óculos Rift, né? Que eu queria começar com isso porque lá atrás, isso já tem, acho que foi mais quase 10 anos, né? E um meninote aí de 17, 18 anos que começou a ir para o colégio, ele era de Texas, acho que sim. Ele morava com os seus pais e tinha colecionava várias coisas na garagem da casa dos pais dele, e aí ele, fazendo lá os seus experimentos, ele criou o primeiro o Oculus Rift, né? Um menino autodidata, né? E teve que fazer uma vaquinha solidária para ele poder construir os primeiros 100 unidades dos óculos, né? Se vocês puderem, pesquisem os óculos Rift, é aquele que a gente tem acesso, eu acho que ele já pega direto ao cóccix. Bom, por que que eu tô falando disso? É que lá atrás, quando eu levei esse texto que tinha saído, se eu não me engano, não sei se foi na Folha de São Paulo ou foi no Globo, né, no jornal, eu levei para os meus alunos também do nono ano para que a gente percebesse a evolução que a tecnologia já estava naquela época. E o interessante, por que eu estou falando isso, é que quando o dono do Facebook soube desses óculos, ele foi até esse rapaz e ele queria patentear para lançar em escala mundial. E aí descobriram, né, que a Sony, enfim, que outras grandes empresas de tecnologia também já tinham acesso a essa espécie de aplicativo também de jogo, né? Enfim, que é o que se chama. Bom, por que que eu estou falando disso? Porque com a criação dos óculos Rift, começou a se pensar numa... Peraí, eu tenho uma pesquinha aqui. No que se pode chamar de segunda tela, né? Primeira, segunda tela. E aí muitas discussões já começaram, porque, por exemplo, algumas discussões diz que a segunda tela, na verdade, era a televisão, né? E aí a gente já vai falando com o advento do YouTube e tal, em terceira ou até quarta tela, porque a gente está falando de audiovisual, né? É, então, o avanço, ele vai se tornando inevitável. Quando eu penso, né, nessa quarentena e nessa pandemia, gente, já que eu dou aula de teatro, o teatro é um corpo vivo, sabe? Para a gente fazer teatro, a gente precisa de uma energia viva. O teatro, ele é, ele é religioso na sua essência, porque ele é vivo, né? Inclusive, a gente já estudou lá quando foi criado no início, com a questão da colheita do vinho, do culto ao deus Dionísio, que vocês já viram isso nas outras aulas. Então, como é que um corpo vivo se reinventa, né? Se a gente tá, por exemplo, eu estou aqui dando aula agora numa tela. Nós não estamos pessoalmente, vocês estão estudando por uma tela. Então, o mais interessante é perceber que o teatro também vem se reinventando diante dessa tela. Durante essa quarentena, eu assisti alguns espetáculos, né, que está sendo feito ao vivo, como sem perder o seu cunho da essência viva, né, da, 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 do religioso, vamos dizer assim. E aí o teatro termina que continua com o tema, continua sendo imagem e continua sendo teatro, porque não é filmado que está sendo feito essas peças. Essas peças elas estão sendo representadas por aplicativos como o Zoom, onde o público está ali assistindo, e é muito interessante porque tem uns assim com uma qualidade de direção maravilhosa, porque, por exemplo, um ator tem, né, cada tela tá eu estou conversando aqui, um ator está conversando com o outro ator, cada um na sua caixinha,
via Zoom, como a gente já sabe que funciona, e aí o de cá fala assim, vamos embora. Sai, desliga a câmera e o de cá faz tchau. Ou seja, é impressionante a capacidade que o homem tem de, de se reinventar, né? Eu comecei falando que o teatro ele já se reinventa desde o início, a sua criação lá, o teatro grego, há 500 anos, como eu falei, antes de Cristo, na Grécia Antiga, e já tinha um maquinário fenomenal. Então, eram atores que voavam, alguns até morriam realmente, mas voavam, tinham efeitos assim especiais fenomenais, né? E, e ele não deixou o próprio Shakespeare, ele criou, né, todas aquelas obras em um teatro maravilhoso em meio à peste, né? E isso sem falar em Segunda Guerra, nas guerras que aconteceram, onde o teatro vem sempre, sempre, sempre se reinventando. Bom, aí alguns amigos me perguntaram, mas será que isso é teatro? Gente, não é cinema, é teatro, porque teatro é missa de corpo presente. Então, por estar numa tela, já existe uma nova função. Inclusive, eu vi que o diretor continua dirigindo, cada ator através do aplicativo, né? E se o ator põe a mão para cá, ele diz: não, não é com a outra. Como a gente faz no teatro, dentro da sala de ensaio. Nós vamos construir nesse trimestre cenas, né? Vocês já sabem, e eu queria que vocês buscassem procurar alguns espetáculos, inclusive tem vários espetáculos que estão sendo realizados gratuitamente. Eu vou colocar alguns links aqui, né? Tem pagos, tem teatros, né? Tem espetáculos que estão acontecendo agora na temporada durante a quarentena que são pagos. Se você não pode pagar o valor integral, você pode pagar meia. E quem não pode pagar nem meia, eles liberam pelo Simpla, você vai lá e compra o ingresso gratuitamente. Então, é a generosidade da classe artística e das pessoas que estão se reinventando, né? Eu gostaria de que vocês pesquisassem nessa semana, buscassem espetáculos para poder assistir. E eu vou colocar um fórum aqui e eu gostaria que cada um de vocês pesquisassem temas ligados ao teatro e à pandemia, colocassem no link, trocassem figurinhas, colocassem indicação de espetáculos, enfim, e comentem também. Por exemplo, se vocês discordam que é teatro, se vocês acham que é cinema, coloquem a percepção de vocês, viu? E é isso. Um beijo, saúde para todos, se cuidem.